Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra de Dios: Estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o aún un ángel del cielo, os anunciarem outro evangelho diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, também ahora lo repito: se alguno os predica diferente evangelho del que habéis recibido, sea anátema. Amém? Cierra tus ojos uma vez mais. Padre, confirma tu palavra, tu voz e tu direção. Que tu Espírito tenha liberdade para obrar em nosso coração, para obrar em nossa alma, para obrar em nossas vidas. Toma cada um de nós, toma nossas vidas, toma nossas almas em tus manos, alcança-nos, ministra-nos, rompe as barreiras de nosso interior e ministra a semilla de la buena palavra de Deus en el más íntimo y en el más profundo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús, así oramos. Sea tu voz, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome tu asiento adorando y glorificando al Señor. Mis hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos que estaban en la región actual de Francia, aproximadamente los gauleses, los gálatas, e ele estava escrevendo a uma igreja que estava passando por dificuldades, por lutas, estava enfrentando um problema de inconstância. Estavam em Cristo, pero de um momento a outro estavam passando para outro evangelho, estavam passando para outras filosofias, estavam recebendo outras palavras que los estaban quitando el enfoque de la persona de Jesús. Nosotros estamos viviendo días así, y ponga atención en esta palabra sencilla, días que estamos escuchando tantas cosas, tantas doutrinas, tantas palavras, muitas de ellas con base bíblica, en versículos aislados, que la gente coge y la gente empieza a traer doutrinas que quitan Jesús del centro, que quitan Jesús de nuestros corazones e empiezan a llevar nosotros para otras cosas. Pregunta que yo te hago: ¿existe otro evangelio sino el evangelio de Cristo? No, pero hay un falso evangelio que está siendo predicado, un evangelio de facilidades, un evangelio que trae un reino terrenal, un evangelio que nos lleva a no seguir el camino de la salvación, sino el camino de nuestro corazón. Un evangelio que está siendo infiltrado, puedo decir así, infiltrado en el medio de las iglesias. Hay gente que tiene buena motivación, tiene un corazón puro, pero fue enseñado de una manera equivocada. Hay gente que está luchando para hacer una obra buena, pero de la manera equivocada, porque fue enseñado un evangelio falso para esta persona. Pregunta que podemos hacer es: ¿qué tipo de evangelio falso está siendo predicado? ¿Y cómo nosotros podemos identificar, discernir y vencer este falso evangelio? ¿Cómo nosotros podemos tener un antídoto, un remedio que pueda guardarnos de este falso evangelio para que no podamos caer en él? Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre el tema: el peligro del falso evangelio. Aleluya. ¿Cuál es el tema? 1, 2, 3. El peligro del falso evangelio. Tenemos que entender que hay muchas doutrinas que están siendo predicadas. ¿Cómo yo puedo identificar un evangelio que es falso? Primera cosa: quita Jesús del centro. Quita Jesús del centro de la iglesia. Nosotros leemos Juan capítulo 15,
versículo 5, que Jesús había dicho que Él es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Y Él va a decir en el versículo 5, la última parte, que sin Él nada podemos hacer. Pero este evangelio falso está quitando Jesús del centro de la iglesia. Hay gente, no te asustes con eso, que se reúne no para cultuar a Dios, sino para cultuar personas. Hay gente que se reúne no para cultuar a Dios, sino para cultuar a sí mismo. Estamos viviendo el tiempo donde las personas quitaron Dios del centro y pusieron el hombre. El tiempo del antropocentrismo, el hombre como el centro de todas las cosas. Estamos viviendo días que la iglesia tiene solamente la placa, el cartel del nombre de iglesia, pero dentro es más una asociación de frieza y muerte espiritual, porque Cristo ya no está allá, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. La iglesia estaba funcionando, la iglesia tenía plata, pero Jesús estaba lá de fuera de la iglesia, golpeando la puerta y llamando y diciendo: si alguien abrir la puerta, oír mi voz y abrir, yo voy a entrar y voy a tener comunión con vosotros. Nosotros estamos viviendo días donde la gente se preocupa más con las personas de lo que con Dios. Este falso evangelio está quitando Cristo y está poniendo el evangelio del yo. Por eso mensajes: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, sí, pero fuera de eso, polvo. Estamos viviendo días de mensajes que son predicados para agradar personas. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5, Pablo va a hablar sobre eso, que en los días postreros, los últimos días, haberían hombres amantes de sí mismos. O sea, estarían buscando cosas, predicadores, maestros, iglesias que predicasen conforme su deseo. Yo te voy a decir una cosita: iglesia cristiana no predica lo que desea. Gente de Dios no predica lo que piensa. Aleluya. El evangelio falso es el evangelio que pone el nombre del cielo. Te doy razón, hermano, cuando tú estás al lado de la palabra, pero fuera de la palabra no podemos justificarnos. Este falso evangelio está haciendo a la gente sentirse como víctima de todas las situaciones. Por eso la iglesia me debe. Por eso los hermanos me deben alguna cosa. Por eso yo quedo unos días sin venir en el culto. Si no recibo un mensaje de alguien, yo no vuelvo más. Necesito de una motivación, porque soy la víctima. Y ahí yo te pregunto: si tú sabes que Jesús te limpió, si tú sabes que Jesús te lavó, si tú sabes que Jesús te perdonó, que Él te restauró, si verdaderamente lo sabes, ¿qué tienes que esperar? Si yo estoy aquí hoy no es porque recibí mensajes, porque entendí que quien me salva es Jesús. Aleluya. Tenemos que entender: la iglesia no es el camino, ella apunta el camino. Jesús es el camino. Este evangelio que pone el hombre en el centro te hace sentir víctima, te hace sentir merecedor. Yo merezco recibir honor, merezco ser reconocido, merezco ocupar sillas de destaque, o mi nombre ser nombrado. El evangelio que quita a Jesús del centro te hace creer que solamente Jesús no es suficiente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, Pablo también va a decir a los corintios a respecto de este tema. Él va a decir: porque si alguien venir predicando otro Jesús, no hay solamente otro evangelio. Hay gente que está predicando un Jesús por ahí que no existe, un Jesús que solamente es amor. Y yo leo la Biblia y veo un Jesús predicando contra los malos deseos del corazón, no dejando de amar, pero enseñando a vivir una vida que llegue en la eternidad y esté con Él también. Si Jesús me ama, Jesús también va a tratar los puntos débiles de mi corazón, porque Jesús es amor, pero también es verdad.
Hay un otro Jesús que están predicando, y Pablo va a decir: se han de venir predicando otro Jesús, al cual no predicamos, o si recibáis otro espíritu que no recibisteis, o otro evangelio al cual no aceptasteis, no os toleráis. Tenemos que entender que estamos viviendo estes días. Mateo capítulo 24, versículo 24 también dice: porque en los últimos días se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si posible, hasta mismo los escogidos. ¿No es así? Un evangelio que no tiene prédica bíblica cristocéntrica. Revelaciones, revelaciones, revelaciones. Canta, canta, canta. Vamos para el tiempo de la revelación. Pero la palabra que salva no es ministrada. El Cristo que perdona y restaura no es anunciado. Este falso evangelio está quitando a Jesús del centro. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Si yo fuera usted, apuntaba todo, las referencias para mirar después. Pablo va a decir: porque caminan y andan por ahí muchos, de los cuales muchas veces los dice, y también ahora los digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Gente que se opone a Cristo y a la doctrina, a la palabra, las enseñanzas de Cristo. Su fin será la perdición, porque su Dios es el vientre, el antojo, el deseo del corazón, y su gloria está en su vergüenza, porque solamente piensa en las cosas terrenales. El falso evangelio está quitando a Jesús del centro. El falso evangelio está trayendo un Jesús diferente de aquel que la palabra de Dios enseña. ¿Cuál es el peligro del falso evangelio? Quita a Jesús del centro. Segunda cosa, nega la palabra de Dios. El falso evangelio nega la palabra de Dios. Dice que la Biblia no es inspirada por Dios. Dice que la palabra de Dios no es suficiente. Dice que no necesitamos guardar esta palabra porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Por eso no necesitamos orar, no necesitamos ayunar, no necesitamos obedecer. El falso evangelio nos enseña a negar la palabra, no practicando la palabra. Tú decir, por ejemplo, Márcio ama a Liliane, yo tengo certeza de eso. No hables eso, hermano. Márcio ama a Liliane. Amém. Aleluya. Él dice que no. Pero ponga atención en eso. Pero si él solamente ama y no revela este amor, ella no va a saber que él ama a ella. ¿No es así? Carlos ama a Cátia. Ama. Dice, Cátia también ama a Carlos y Liliane también ama a Márcio. De glória a Deus aí, Liliane. Ajuda-me, Senhor. Pero si no demostramos, no practicamos esse amor, ella no va a saber que es amada, no va a sentirse amada. ¿No es así? Si nosotros decimos que tenemos la palabra y no practicamos, ¿de qué va a servir tener la palabra y no vivirla? ¿De qué va a servir nosotros decimos que amamos a Cristo, pero en el punto donde nuestro amor es probado, nosotros negamos la palabra de este Cristo? El falso evangelio está enseñando a personas a negar la palabra de Dios. Pablo escribiendo a Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Es un poquito más pedagógico, pero el Espíritu Santo está hablando con nosotros. Pablo va a decir así: todas las cosas son puras para los puros, pero nada es puro para los contaminados e incrédulos. Pues hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Dicen que conocen a Dios, pero néganlo con las obras, siendo abominables y desobedientes, y descualificados en toda buena obra. Pablo está diciendo aquí, ellos dicen que conocen, pero no ponen en práctica el conocer. Dicen que están en Cristo, pero no tienen la evidencia de la palabra de Cristo.
Preguntas que podemos fazer. Desde o dia que conheciste Jesus, tu estás vivendo mais a palavra, praticando ela mais ou menos. Corremos o risco, e eu sei que o Espírito Santo está falando assim com nós, porque não podemos consagrar o mês de dezembro correndo o risco de estar em falso evangelho. Temos que entender que se uma vez que começamos em Cristo, nossa vida espiritual tem que ser crescente, deve crescer, deve melhorar, não quedar pior. Não podemos perder o primeiro amor, não podemos passar de um evangelho verdadeiro, da palavra de Deus, que temos acesso para uma palavra, um evangelho, um Cristo ou um outro espírito que não é bíblico. Temos que entender, todas as coisas são puras para os puros, pero nada é puro para os impuros. Mateus capítulo 10, versículo 33. E qualquer que me negar, delante de los hombres, eu também lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, nosotros leemos, Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 13, no me falla la memoria, Él va a decir, vosotros ya estáis limpios por la palavra que os he ensinado. E quando negamos a palavra de Cristo, estamos negando o próprio Cristo. Juan capítulo 12, versículo 47 e 48, Jesus disse: quem oye mis palavras e não las guarda, eu não los juzgo, porque não vino para juzgar al mundo, pero para salvar. Pero ponga atenção nisso. Quem me rechaza e não recebe mis palavras, a palavra que enseñé, ella lo juzgará en el último dia. Nosotros, quando estamos em um falso evangelho, negamos a palavra que nos vai juzgar no último dia. Quem te vai juzgar não é Cristo, senão é a palavra. Há gente que não lhe gusta vir aqui no culto, e já me dijeron isso personalmente, porque disse, pastor, as palavras são muito pesadas. E a preocupação que tenho é, se a palavra bíblica é pesada, como vou estar em um céu servindo a um Cristo que me ensinou? Se a palavra de Jesus não é suficiente, como eu digo que ama a Cristo e sirva a Cristo? A palavra de Cristo não é para pastores, a palavra de Cristo não é para obreiros, a palavra de Cristo é para os cristianos verdadeiros. O falso evangelho quita Cristo del centro e nega a palavra de Deus. Isaías 29, 13. O Senhor usa a boca do profeta Isaías e dice pues el Senhor, porque este pueblo se acerca a mim com su boca, pero com sus lábios me honra, pero su coração está lejos de mim. E o temor que têm de mim não passa de um mandamento de homens que lhe foi ensinado. O falso evangelho te ensina a guardar lo que os homens te ensinam. O falso evangelho te hace quedar mais com a palavra de las personas de lo que a palavra de Deus. O falso evangelho quita Jesus del centro e não te leva a viver a palavra, te leva a negar a palavra de Deus. Hasta aqui tudo bem? Está claro? Amém. Terceira coisa, primeira, quita Jesus del centro. Segunda coisa, nega lá palavra. Terceira coisa, te ensina um evangelho de vingança e não te leva à unidade do corpo de Cristo. O falso evangelho é um evangelho que ensina você a vengar-te, pero não a perdonar. O falso evangelho te ensina a estar em divisão, em discussão e contenda, pero não em unidade no corpo de Cristo. Tu crees que há igreja que
no saluda unas a las otras, el hermano con el hermano cuando pasa por la calle. Yo ya pasé por eso, hermano. Bendiciones. Aí eu quedo pensando, que Bíblia estou lendo? Que tem problema? Não é assim? Um evangelho de aislamento, um evangelho de cada um com sua igreja, cada um com seu reino. Devemos ter uma igreja e participar de ela, a identidade e a maneira como Deus dirige ela. Sim, temos que entender, mas os outros são irmãos também, irmão. Temos diferenças muitas vezes mais organizacionais, se diz assim, de lo que doutrinadas. Quando se toca em la doutrina, tu tens que quedar sempre com a Bíblia. Por exemplo, não existe o Espírito Santo. Como não existe? Se Jesus disse que ele ia subir, João capítulo 14, e ia enviar outro Consolador, e no grego outro é outro da mesma maneira, não é distinto. Ele vai estar aqui conosco. E aí quitan o Espírito Santo, pero tu saluda, bendiciones. Aí no irmão aí que me manda shalom, eu digo shalom, shalom Adonai, e aí vai, irmão, então eu mando shalom, paz, bendiciones, ¿entiendes? Aí uns que me dizem graça e paz, eu digo graça e paz. Cada um tem uma maneira, pero somos irmãos. O falso evangelho te ensina a ser vengativo. Eu vou orar para que Deus te dê um acidente. Eu vou orar para que Deus te rompa a perna. Eu vou orar para que tu quedes enfermo. Um evangelho de vingança. Porque pastores que maldicem o povo, vas a sair de aqui. Então tu estás maldecido em nome de misericórdia. Estás gente que está ensinando o evangelho de divisão e não de unidade. Nós fomos chamados para bendecir, fomos chamados para ser instrumentos de testemunho de bendição para vidas. O falso evangelho te ensina a ser vengativo. Sim, vengativo. Já às vezes predicamos palavras bíblicas, como na palavra de hoje. Palavra que eu não ia ministrar e o Espírito Santo me la deu ayer por la tarde, mientras estava orando. Eu ia predicar outra coisa, irmão. E o Senhor falou forte a meu coração sobre este tema. Há gente que se enoja com a palavra, que dá irado com toda a igreja porque a palavra é bíblica. Aprendeu um evangelho que não é bíblico, um evangelho de divisão. Irmão, não predicamos na palavra que queremos. Predicamos na palavra de Deus. Não fui eu que escrevi a Bíblia, irmão. Tranquilo, tranquilo. Se tu queres um livro meu, eu tenho aí. Pero a Bíblia é a Bíblia, irmão. ¿Entendes isto? É distinto. Um evangelho de vingança. Não perdona e tampouco pede perdão. Um evangelho que te hace crer que tu és perfeito e nunca te equivocas. Não vou pedir perdão. Eu sou perfeito. Bueno, leva o Senhor porque não necessita de nada mais. Infarto, aleluia, misericórdia, ataque cardíaco, leva-o Deus, misericórdia. Pero se crê melhor que toda a gente, um evangelho antropocêntrico que põe o homem no centro e quita Cristo, que nega a palavra e que te ensina a vingar. Te hace este evangelho de vingança que não traz unidade, te hace apontar muito e perdonar pouco. Se há uma ferramenta que o diabo tem utilizado, é este, irmão: ressentimentos, chismes, mentiras. Eu te vou dar um conselho. Quando haja algum problema entre pessoas, que tu nunca escutas somente um lado da história, tu se escuta os dois lados. Tu tens que saber as duas versões, para que tu seas imparcial. Eu como pastor, os irmãos sabem como é. Por lo menos imagino que sim. Eu como pastor não posso escutar uma coisa de um irmão e aí quedar com raiva de outro irmão porque escutei. Eu não quedo com raiva. Eu estou aqui para ser um instrumento de sanidade, irmão. Não tenho partido. Meu partido é Cristo. É ter paz. É sembrar paz. Irmão, o que passou? Isso. Então chamam as 12 aí. De hora.
Não vou falar muito, senão glória a Deus. Então, este evangelho falso te hace apuntar, acusar. O próprio nome Satanás significa acusador, aquele que apunta, pero te ensina a perdonar pouco. E aí eu te pergunto, tu estás apuntando mais de lo que estás perdonando? O falso evangelho te leva a aislar-se, a ser uma igreja sola. Não necessitamos congregar, porque eu sou igreja. Pode ser igreja, mas não é corpo de Cristo, porque não é corpo que tenha um membro apartado. Se eu corto mi mano, ela deixa de ser parte do corpo. A igreja tem uma estrutura física, mas é um corpo espiritual. Somos muitos membros. Temos que aprender a valorar as diferenças que temos. O ojo pode dizer, não necessito do nariz, mas se quitar o nariz, se tapar os buraquitos aqui, pode respirar por la boca, mas não é a mesma coisa. O nariz pode dizer, não necessito de los oídos, mas quita os ouvidos, põe dois tapones assim, vai sentir falta ou não? O corpo pode dizer, não necessito de los pés, mas como vai caminhar? Todas as coisas são distintas, mas todos são importantes. Somos um corpo, estamos em Cristo Jesus, Ele é nossa cabeça, Ele é o dueño. Nós estamos aqui como partes deste corpo. Mas o evangelho falso te leva a aislar-se, a não involucrar-se. Provérbios capítulo 18, versículo 1 e 2 diz: aquele que se aísla busca seu próprio interesse e se revela contra a sabedoria. El tolo se dice, tolo, el loco, el imprudente. El imprudente no tiene placer en el entendimiento, sino en exponer, puede decir así, exponer todo su pensamiento. Quiere hablar mucho, pero no tiene placer en entender, se aísla, se aparta. O falso evangelho está ensinando gente a ser igreja sola, a não amar o povo, a não amar a igreja, a não amar os pastores, a não amar os irmãos. Perdoa, peleia, aí habla perdão que não perdona verdadeiramente. O falso evangelho te leva a aislar-se por suas razões, pero o verdadeiro te leva a buscar sua parte neste corpo. E aí eu te pergunto, tu estás mais ocupado em tuas opiniões personais ou estás mais ocupado com o bem de todos? Porque muitas vezes, para o bem de todos, pegamos la nuca, pensando por mim, irmão. O evangelho falso quita Cristo del centro. O evangelho falso te leva a negar a palavra. O evangelho falso te leva a ser vengativo. Uma coisa boa a respeito disso, o Senhor disse, nós estudamos Romanos capítulo 12, toda vengança pertence a mim. O Senhor disse, a vengança não é nossa, ponemos em las manos dele. Senhor, perdono, está em tus manos, não me deve nada mais. Aquele que não perdona, dijo o reverendo Hernandes Dias Lopes em Brasil, é aquele que tem um vaso de veneno, toma o vaso de veneno e espera que a outra pessoa muera. Este é o evangelho de vingança. Quarta coisa, o evangelho falso te leva a terminar em la carne, ou viver na vida carnal. Huya de doutrinas que não te ensinam a ter uma vida espiritual. Huya de coisas, de igrejas, de pastores, de associações, de predicadores, de maestros que te ensinam a viver uma vida terrenal. Estamos aqui, não estamos aqui para sermos coaches da fé, não estamos aqui para treinar-te para que tu tenhas o melhor potencial, não, estamos aqui para predicar a palavra de espiritual, a palavra de Cristo Jesus. Pablo vai dizer, Gálatas capítulo 3, versículo 3, vosotros son locos, empezaron en el espíritu, pero van terminar ahora en la carne. El evangelio falso te lleva a empezar bien, pero el fin carne. Tiene comienzos alegres, pero finales
desastrosos. El hijo pródigo salió alegre de la casa del padre, Lucas capítulo 15. Pero si el padre no recibe el hijo, ¿cómo sería su final? El evangelio que te lleva a vivir una vida carnal te hace también a sufrir las consecuencias de una vida carnal. Hechos capítulo 20, Eutico estaba en la ventana, no estaba poniendo la atención en la palabra que estaba siendo ministrada. ¿Qué pasó con él? Mirando más allá de lo que acá, más para la carne de lo que para el espíritu, cayó, murió. Si Pablo no baja, no abraza, no ora, continuaba muerto. Pero gloria a Dios que Dios tuvo misericordia y él se levantó vivo y pudo hacer defendido. El evangelio falso, yo voy a hablar de nuevo para que tú entiendas, ahí guarde eso. Quita a Cristo del centro, nega la palabra de Dios, te enseña un evangelio vingativo que no tiene unidad con el cuerpo de Cristo y te lleva a terminar en la carne o vivir una vida carnal. Pero el evangelio verdadero, apúntelo ahí, te lleva a entender que Cristo es el centro del evangelio. El evangelio verdadero enfoca en Cristo. El evangelio verdadero pone Cristo en el centro. El evangelio verdadero da glorias al nombre de Cristo. Reconoce que Cristo murió, sino también que resucitó y es digno de recibir toda adoración y loor por todo lo siempre. El evangelio verdadero glorifica solamente a Jesucristo y entiende que Cristo es el fundamento y la base para toda obra que desejamos hacer. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba en el principio, ese estaba en el principio, junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho podría ser hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es el motivo de estarmos aquí. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Pablo va a enseñar a Timoteo y la iglesia que hay uno solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús, hombre. Cristo es el centro. Cristo es el motivo de estarmos aquí. La iglesia vive por causa de Cristo. Tenemos vida porque Cristo vive. Tenemos paz porque Cristo es el príncipe de la paz. Tenemos victorias porque Él es Jehová de los ejércitos, aquel que nos da la victoria. Tenemos promesas de vida eterna porque Cristo murió, resucitó y abrió el camino de la salvación para nosotros. Estamos aquí vivos por la misericordia de Dios, en la persona de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Según Lamentaciones capítulo 3, se renuevan a cada mañana, porque grande es su fidelidad. Tú tienes una familia por causa de Cristo. Tú no divorciaste por causa de Cristo. No moriste por la enfermedad que tenías, porque Cristo te visitó y te ha dado gracia para que usted viva. Tú eres cristiano por la misericordia de este Cristo. Juan 15, 16, no fuiste vosotros que elegisteis a mí, fui yo que elegí vosotros. Él te alcanzó, Él te vio cuando nadie te vio. Cristo es el centro del evangelio de la iglesia. La iglesia no vive sin Cristo. La iglesia no soporta las tormentas de la vida sin Cristo. La iglesia sin Cristo no tiene camino. La iglesia sin Cristo es como un vaso para una persona que tiene sed, que no tiene agua, porque Cristo es la agua que sacia la sed de nuestro corazón y de nuestra alma. La iglesia sin Cristo es como un hambriento que se va a una panadería para comprar pan y tiene dinero, pero no tiene pan para vender. Porque Cristo es el pan que sacia nuestra hambre. La iglesia no existe sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo.
Cristo é a palavra. Se tu não congregas em uma igreja, e eu digo isso com segurança e certeza, sei da responsabilidade como pastor que tenho. Se tu congregas em uma igreja que predica um falso evangelho e que quita Cristo del centro, hujas desta igreja. Hujas de doutrinas que roubam Jesus de tu coração. Pero se tu estás em um lugar onde Cristo é o centro, mergulhe, hermano, busque experiências com Cristo, enfócate nele, porque Ele te sostendrá e se revelará a ti de uma maneira extraordinária. O falso evangelho rouba Cristo e quita Cristo, pero o verdadeiro põe Cristo e enfoca Cristo. Segunda coisa, o verdadeiro evangelho te hace creer e obedecer na palavra de Deus. Como já falei, esta palavra nos juzgará, esta palavra estará em nós outros. Salmo 119, verso 11 diz: em meu coração guardei tus palavras para não pecar contra ti. Queres ter uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida de vitória? Guarde a palavra de Cristo em tu coração e lute para viver. Juan 14:15, Jesus disse: se me amais, guardais meus mandamentos. 2 Timoteu capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para exortar e para dar instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto em espanhol existe, apto e totalmente preparado para toda a boa obra. Esta palavra não é de homem, irmão. A história nos ensina que os homens tentaram destruir esta palavra. Os homens lutaram para que esta palavra não chegasse hasta nós outros, pero nadie pode detener o poder da palavra de Cristo. Esta palavra levanta al mais caído. Esta palavra traz socorro para aquele que está mais hundido. Esta palavra te resgatou, ela te limpia. Não é possível que em um período de 1400 anos, 40 homens escreveram uma palavra que não se contradiz. Em filosofias distintas, culturas distintas, lugares distintos, épocas distintas. Em Jerusalém, em Babilônia, aonde eles estiveram em Galileia, ricos, reis, pobres, carpinteiro. Pero a palavra de Ele está aqui em nosso coração. Não é como negar esta palavra. A palavra de Deus em nosso coração traz vida. A palavra de Deus em nosso coração traz paz. A palavra de Deus em nosso coração traz vida para um lugar. Restaura. A palavra de Deus restaura os sentimentos, restaura a mente, sana hasta mesmo os que estão em los hospícios. Hospícios, ella sana. Eu tenho um amigo que é predicador, que Deus usou um louco dentro de um hospício, tomou a boca de louco e lhe falou dizendo: te levarei de aqui, te harei um predicador. A palavra de Deus alcança. A palavra de Deus tem poder. Todas as coisas foram hechas por el poder de la palavra. E dijo Deus: haga luz. E hubo. Todo foi criado. Santiago 1:22, ser praticantes da palavra e não solamente oyentes, enganando-vos a vosotros mesmos. Esta palavra tem poder quando ponemos ela em ação. Josué capítulo 1, versículo 8: não se apartará de tu boca o livro desta lei, pero meditarás en ella de dia e de noite, para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrito, para que entonces seas próspero tu camino e seas bien sucedido. ¿Sí? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus. Estamos aqui porque esta palavra ha alcançado nosso coração. O evangelho falso te ensina vingança e não estar em unidade com o corpo, pero o evangelho verdadeiro te leva a amar a igreja e amar os irmãos. Eu estava na reunião com os obreiros, já vou terminar por aqui. E eu fiz uma pergunta aos irmãos sobre uma situação aí. Não vamos falar para que os irmãos não tenham revelação.
E a dificuldade que temos em algumas áreas, e temos muitas, necessitamos melhorar. E eu hice uma pergunta a eles: se recuerdan quando as pessoas tiveram paciência contigo no início? Quando tu estavas empezando. Então, se agora nos toca a ter paciência com nossas pessoas. Quando nós temos este Evangelho, nos toca amar. Sabemos nossa responsabilidade de amar, de suportar, de ter paciência, perdonar. Por quê? Porque Cristo me amou. Cristo me perdonou. Cristo me suportou. Quantas vezes predicaram de Jesus para ti e tu não abriu o coração? Quantas vezes tu viste a oportunidade de conhecer ao Senhor antes e não conheciste? E agora, temos que ter amor em nosso coração, amar os irmãos, amar a igreja. 1 Coríntios 12, 27, Pablo vai dizer: vosotros sois o cuerpo de Cristo e miembros unos de nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, pois assim como um corpo tem muitos membros, pero nem todos têm a mesma função, assim também vosotros, sendo muitos, son um solo cuerpo em Cristo, e todos somos membros unos de los outros. Colossenses 3,15, somos chamados para viver em paz, como membros de um solo cuerpo. Santiago 2,8, em verdade, se cumprires a lei conforme a Escritura, amarás tu prójimo como a ti mesmo, bem haceis. Juan 15,12, este é mi mandamento, que vos améis unos a los outros, como eu os he amado. Mateus 5, 43, 45, isto é o que foi dito: amarás tu prójimo e aborrecerás tu inimigo. Eu los digo, amar vuestros inimigos e bendecir os que vos maldicem, hacer bien a los que vos aborrecem, e orar por ellos, por aquel que vos persigue, para que assim seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haz nacer su sol sobre los malos y los buenos, y que haz llover sobre los justos e injustos. 1 de Juan 4, 7 e 8, amados, amémonos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. 1 Juan 3, 15 e 16, todo aquele que odia a sua irmã é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanente nele. Nisto temos conhecido o amor, que Ele deu sua vida por nós. Também nós devemos dar a vida por nossos irmãos. 1 Coríntios 16, 14, todas as coisas sean hechas com amor. E tão conhecido 1 Coríntios, vamos ler juntos, capítulo 13, irmão. Abra tua Bíblia aí. 1 Coríntios 13. Estamos falando do verdadeiro evangelho que me hace amar os irmãos e a igreja. 1 Coríntios 13 diz: se eu abraço línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como um metal que ressuena, o símbolo que retinha. E se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que trasladasse os montes, e não tenho amor, nada sou. E se repartisse todo mi bem para dar de comer a los pobres, e se entregasse mi cuerpo para ser queimado, e não tenho amor, de nada me sirve. El amor é sofrido, é benigno. El amor não tem envidia. El amor não é jactancioso. Não busca sua glória. Não se envanece. Não hace nada indevido. Não busca o suyo. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se goza de la injusticia, pero se goza de la verdade. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todos lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecias se acabarán.
cessarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces en parte se acabará. ¿Qué podemos hacer sin amor? Si no tenemos amor, no tenemos cielo. Si no amamos, no podemos amar a Cristo, porque Él nos ordena amar como Él también amó. Y yo termino aquí, cuarta cosa. El evangelio falso te lleva a vivir una vida carnal, pero el evangelio verdadero te lleva a perseverar a pesar de todo. El evangelio verdadero te hace entender, está en tu corazón y te hace entender que un día habrá una recompensa. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no hubiéramos desfallecido. El evangelio falso te lleva a desanimar, pero el verdadero te lleva a perseverar. Habrá una recompensa, valdrá la pena. Pregunta que yo te hago: si hoy estuviéramos delante de Cristo y Él estuviera como el día que todos los libros serán abiertos, y habrá un libro que se llama el libro de las obras, y Él va a abrir el libro de las obras y va a recompensar a aquellos que trabajaron y sirvieron a Él. Primero va a juzgar nosotros no por la obra que hicimos, sino por lo que estaba aquí. ¿Entiendes? La motivación. Porque si no tiene amor, esa obra no es válida. ¿Entiendes? ¿Qué Él va a decir de ti, de mí? ¿Qué Él va a decir? Vamos a limpiar la ropa sucia aquí, vamos. ¿Qué Él va a decir de esta iglesia? Si Él decir: vosotros trabajaron mucho, no se cansaron, pero no amaron, ¿de qué va a ser? ¿Qué vamos a oír de manera individual de la boca de nuestro Señor? Siervo, sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿O vamos a oír: apartaos de mí vosotros que echaron fuera demonios, que predicaron, que enseñaron, pero que tienen la iniquidad? Iniquidad es el pecado oculto, lo que está aquí, que nadie ve, palabras que tú no dices, pensamento, sentimento, pero não glorifica a Deus, está aqui, é dizer o mal do coração. Apartaos de mim, vosotros que praticam a iniquidade. Vamos receber de las manos de Él vida ou condenação. Eu sei a palavra que estou ministrando, que é para mim também. O evangelho falso te lleva a ser carnal, pero o verdadeiro te lleva a perseverar em la vida espiritual. El evangelio falso te lleva a aislar por los problemas que tiene, pero el evangelio verdadero te enseña a trabajar con el pasado que tuviste para que sea de bendición. Hermanos, ¿cuántas cosas yo pasé temprano? Y acepté al Señor, y Dios habló conmigo, te hizo vivir de esta manera para enseñarte a hacer las cosas bien, tomando buenas decisiones, hermano. Por lo menos luchando para ellas. Te he permitido pasar por todo eso para que tú tengas alguna cosa para enseñar, remedio para aquellos que pasaron por la misma situación que usted. ¿Cuántas veces fui a aconsejar jóvenes, huérfanos de padre y madre? Y yo sabía lo que ellos estaban sintiendo. Es distinto cuando usted solamente lee sobre una cosa y cuando tú pasas por algo. Cuando la gente dice: mayoría de nosotros ya pasamos por eso, hambre, y la gente viene pidiendo comida, hermano. Tú no dejas para después, tú llevas la comida. Tú haces alguna cosa, ¿por qué? Ya pasaste por eso. El evangelio verdadero te enseña a trabajar con eso, para que no sea usted un instrumento de enfermedad en la vida de las otras personas. Sangrando por la herida que tuviste, el evangelio te sana y te da las armas para que tú puedas sanar también. El pasado no tiene que ser, yo escuché este ejemplo, es bueno, como
aquele gorro grande que os mexicanos usam, um sombrero, que quando tu barra a cabeça, a sombra vai delante de ti. El passado não tem que ser como a sombra que chega antes de ti. E porque tu padre te pegava, tu pega tus filhos. E porque te maldicia, tu maldice. Tu passado, quando tu estás em Cristo, Deus te sana. E tu és os instrumentos de sanidade. Muitas vezes escutaste, não vai ser nada na vida. Pero mire esse ninho e ponga a mão na cabeça dele e diga: vai ser o nome de Deus, vai ser uma mulher de Deus. É ciclo de maldição de minha família acaba aqui em mim, porque eu estou em Cristo. O falso me ensina a ser carnal, pero o verdadeiro a perseverar na vida espiritual. Aprendes a trabalhar com este passado, em las batalhas espirituais, em oração, a orar e interceder. O falso evangelho te leva a olvidar-te como fuiste olvidado, pero o verdadeiro te leva a, mesmo sendo olvidado, recordar-se. Filipenses 3, 13 e 14 diz: hermanos, não penso que já haja alcançado, pero uma coisa hago, olvidando-me de las coisas que atrás quedam e avançando para las que estão delante, eu prossigo de camino a la meta para conseguir o prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Não alcançamos, pero deixamos as coisas para trás. Aprendemos a utilizá-las para o bem, para ser um remédio. E última coisa, o evangelho verdadeiro te leva a perseverar na vida espiritual e ser paciente. Salmo 40, confiei, esperei com paciência em Jeová, e Ele se inclinou para mim e escutou meu clamor. Paciência para sair pelo mundo. Paciência. Não vais chorar toda a vida. Paciência. Tus lágrimas são semillas que tu estás sembrando. E Deus vai recibir-las. A Bíblia diz que o ángel do Senhor recorre todas nossas lágrimas. E haverá um dia, Apocalipse capítulo, está por aí, que o ángel de Jeová vai derramar as lágrimas de los santos en el día del juicio. E vai ter truenos e muitas coisas. Paciência. Pastor, não estou vivendo no que quero, pero não molesta. Paciência. Eu estou no tempo da noite. Chore toda a noite, pero a alegria vai vir por la manhã. O falso evangelho te está levando a desanimar, pero há um verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesucristo, que te traz ânimo nesta vida. Ânimo para continuar, ânimo para perseverar, ânimo para poner Cristo no centro de tu vida, ânimo para dar ouído à voz do Espírito Santo, lendo, meditando e praticando a palavra dele, ânimo para continuar mesmo com muitas pruebas. O falso evangelho põe eu no centro, pero há um Cristo nesta manhã que deseja ser o centro de nosso coração. E Ele está aqui com os braços abertos para você e para mim, para trazer-te consuelo, para dar-te graça e para hacer-te viver lo que usted já não pode mais. Póngate de pé no nome de Jesus nesta manhã. Aleluia. Cierra tus olhos por um momento. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Cierra tus olhos, dê uma resposta a esta palavra. Diga: Senhor, há um falso evangelho que intenta alcançar-me. Não me deixes, Senhor, leva-me a tu palavra. Abre com Deus nesta manhã. E revesse a tu que a raçora mamachia acaba da caia. Desce a luz que va a soter o fogo. Jaminto ir que azul de cai, leve o fogo que a salada cai. Te veste a todo de vai que azul, por oboconha saia.
E nesta manhã Cristo está aqui para abraçar-te. Tu que escutaste esta palavra e dijiste: eu me he perdido en medio del camino, quero regressar. E nesta manhã Jesus quer abraçar-te outra vez. Ele te invita: vuelve para mim, vuelve para mi palavra, vuelve para mi presença. Ele me assura aqui, amado. Ele te disse: a mim não me importa quantos anos de cristiano tienes, a mim me importa quanto tempo tu tienes mi vida, mi presença, mi palavra em tu coração. Eraço, né, que abaia, tereme assurde aqui a mantoribia cadaia. Tome tu decisão nesta manhã. Há gente que está saliendo del falso evangelho e vindo para o verdadeiro. Há gente que está recebendo graça de Deus nesta manhã para tomar uma decisão e não ouvir mais da palavra, sino que amá-la e ponerla em ação. Eu quero fazer uma apelação, uma invitação, só para a gente decorar, que vai tomar a decisão de sair do falso e vir para o verdadeiro. Se és você, irmão, venga e te lance aqui no altar e vamos orar. Não deixe para amanhã o que tens que fazer hoje. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, conhece nosso coração. Ele sabe, Deus não te chamou para atender a aparência. Ele quer que tu tenhas a essência de Ele em tu coração e em tu vida. Pare de fingir que está tudo bem, quando Ele sabe que tu coração não ama a palavra de Deus. Irmão Carlos, nesta manhã, o Espírito Santo te está dando graça para vencer algo em tu vida que tu não tens força para vencer. En nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Muitos foram os anos, pero maior é o poder e a presença do Espírito Santo. Nesta manhã Ele te visita, nesta manhã Ele te limpia, nesta manhã Ele te sana, nesta manhã Ele te libera. Não há cautiveiro que pueda soportar o nome de Jesucristo. Senhor, visita tu filho e confirma esta palavra. Ai, soné, criatura. Unibia, raçou, que amandaraya. Debaixo da cabeça, na planta de los pés. Sopra, Senhor. Visita, limpia, haz a obra completa. Tenha toda a graça, toda a capacitação e todo o peso se vá. Em nome de Jesus. Este homem será um vaso de Deus em las manos del Senhor. Senhor, traga los dones del cielo. Renueva este homem. Dê a ele lo que solamente tu puedes. Graças a Deus. Levante tus manos, vamos orar. Eu quero orar com alguém nesta manhã. Diego vai ajudar-me também. Em nome de Jesus, Jéssica, Senhor, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Tu és o Deus desta palavra. Se esta palavra é verdade, visita tus hijas, Senhor. Visita elas de lado da cabeça, na planta dos pés. É Cristo que abraça. É Cristo que não rechaça. Ele arruma. Juridiquis, avincupé, de lute desvassado, andou e desceu, ele unificou. É vecchio, unicoves, avincupé, deve a sobre, vacata, sunimocou, eterniar, anulis, seurocou, fildeue, racipe, surte, aqui. Abu Bini, Abu Kesawa, Ando Korobo Hosaya, Emine Hesai, Elikoro Bopoi, Elitoro Hosaya, Elikore Hasai, Ente Yasu, Ebe, Shao, Esu, Muni, Ani Jesu, en el nombre de Jesús, sean llenos de la fuerza para las estructuras, para el Señor, en el salud, para el hermoso. Por estas maravilhas de Jesus, en el nombre de Jesús, porque estás trabajando por el propósito, visita Ele en esta manhã.
verso sobre o verso, palavras determinadas em aliança, sentenças que foram lançadas sobre eles. Senhor, tu has escrito na outra história. Esta mulher será um instrumento de ella va a vivir todo lo que el cielo quiere. En el nombre de Jesús, visitaré de nueva. En el nombre de Jesús, trae, Señor Dios, las visiones del cielo a la vida. En esta noche de azul y de jamás. En el nombre de Jesús. Aleluya. Palabras de vida, palabras de verdad. Sé tú soplando, sé tú obrando, sé tú visitando, Espíritu Santo. Ella no está perdida, ella está hallada por el cielo. Hasta mandoré de asar, y que azul la manda cae. En el nombre de Jesús, reciba gracia de Dios. Señor, Espíritu Santo, traga luz. Jesús, visita su corazón, ajude-se, contesta las oraciones, traiga una respuesta. Tú tienes poder de hacer ciego, el Señor tiene poder de hacer ciego, el Señor tiene poder de hacer nuevo, hacer nuevo, haga basura en el nombre de Jesús. Traga del cielo nuestros mundos de experiencia de declarar de la persona. En el nombre de Jesús, Señor, tú has inquietado, tú has buscado. Visita, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo. Empiece a hablar con el Dios de esta palabra, con el Cristo de este Evangelio. Levante tus manos al cielo y hable con Dios. Diga: Señor, ayúdame a permanecer. Renueva mis fuerzas. Renuévame. Yo quiero quedar en el Evangelio de Cristo. Yo no quiero Evangelio de facilidad. Yo no quiero un camino largo que me lleva a perdición. Yo quiero el camino estrecho que me lleva a salvación. En el nombre de Jesús, en esta mañana hay gracia de